Olá a todos, estamos de volta. Nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre o posicionamento competitivo, a corrente porteriana de pensamento, que contou com especial contribuição de Michael Porter. Michael Porter é esse cara que vai aparecer no cantinho do vídeo aqui. Esse capítulo 2 foi escrito pelos colegas Marco Conerreiro e Thiago Fischer. Lembra daquela história lá, do conceito de estratégia do Capitão Nascimento? Então, os objetivos definem o que a organização pretende alcançar, enquanto a estratégia é o caminho de como chegar lá. Na escola do posicionamento, o conceito básico de estratégia relaciona-se com a ligação da organização e seu ambiente. Um dos focos da estratégia é maximizar os resultados da interação estabelecida. Entre os principais instrumentos empregados nesse capítulo estão o modelo das 5 forças de Porter e as estratégias genéricas de Porter. Já viu que esse tal de Michael Porter é importante para a gente, né? Apenas para a gente entender, enquanto para o marketing, posicionamento competitivo ou estratégico relaciona-se com a forma pelo qual este posicionamento é percebido pelos clientes, aqui em estratégia, as preocupações residem em como a organização irá se diferenciar da concorrência. Nosso material didático traz 3 perspectivas relacionadas ao posicionamento competitivo. No primeiro caso, a perspectiva da concorrência. Trazemos como exemplo a empresa Burger King, extremamente focada no seu concorrente direto, o McDonald's. No segundo caso, a perspectiva interna. Trazemos o exemplo da gigante alemã BASF, líder em produtos químicos. Neste caso, a BASF, que tinha know-how em ofertar pigmentos para a indústria automobilística, ou seja, tinta, começou a observar que seus concorrentes estavam se aproximando e ela decidiu então aproveitar o seu know-how e, ao invés de vender tintas, passou a entregar carros pintados. Por fim, a perspectiva focada no cliente, que trazemos o exemplo da Nespresso. Neste caso, a Nespresso conseguiu identificar o desejo de clientes terem uma máquina de café expresso em suas residências e, observando esse segmento premium, passou a tornar as máquinas de café expresso mais acessíveis e menos complexas. O mini caso completo você encontra no nosso material didático, inclusive com questões para reflexão e discussão. Nós apresentamos agora a matriz de orientação estratégica das organizações. No eixo X, temos a ênfase nos concorrentes. E a pergunta que perpassa esse eixo é: como trabalham os meus concorrentes? E no eixo Y, a ênfase no cliente. E a pergunta subsequente é: o que o meu cliente valoriza? Quando temos baixa ênfase no concorrente e baixa ênfase no cliente, temos uma situação em que a empresa olha apenas para si mesma. Um ótimo exemplo disso, a empresa Ford, no início de sua existência com seu famoso Ford T. Quando a ênfase no concorrente é baixa, mas a ênfase no cliente é alta, temos situações em que se orienta ao cliente. E um ótimo exemplo são os produtos livres de testes em animais. Quando temos alta ênfase no concorrente, mas baixa ênfase em clientes, temos situações de empresa olhando especificamente para a concorrência. Podemos pegar como exemplo os clássicos casos das brigas entre Globo e SBT, além da própria Burger King, que já foi citada. De acordo com os autores, a orientação para o mercado, ou OPM, oferece uma solução que excede a expectativa de valor para o cliente, representando uma vantagem competitiva sustentável perante seus concorrentes. Quando falamos de vantagem competitiva, outro importante ferramental é o chamado diamante de Porter. No diamante de Porter, observamos uma figura que leva em consideração diversos aspectos da indústria. Em estratégia, estrutura e rivalidade, temos um clássico exemplo das disputas entre a BRF e a JBS. Em condições da demanda, trazemos aqui o exemplo da Natura. Independente da classe social, observa-se a existência de gastos com produtos de beleza. Em setores correlatos e de apoio, trazemos como exemplo a MAN, pertencente ao grupo Volkswagen, que adota um interessante modelo de produção por meio de seu consórcio modular. Em condições dos fatores, chamamos a atenção para a necessidade
de disponibilidade dos fatores de produção, não apenas matéria-prima, mas também disponibilidade de mão de obra, dentre outros. O diamante de Porter leva em consideração dois elementos bastante interessantes, destacados como o governo, que aqui usamos o exemplo do BNDES, e o acaso. É interessante notar que raramente em administração estratégica depara-se com ferramentas que levam em consideração o acaso, ou simplesmente sorte ou azar, que configura-se em elementos relacionados à imprevisibilidade. Você vai encontrar exemplos como tsunami, atentado às Torres Gêmeas e até mesmo o recente coronavírus. Outra clássica ferramenta empregada no ambiente competitivo são as chamadas 5 forças de Porter. Nela, Porter leva em consideração o poder de barganha de fornecedores, o poder de barganha de clientes numa linha vertical e numa linha horizontal, a ameaça de potenciais novos entrantes e a ameaça de produtos substitutos, tratando em termos de concorrência. No centro, a competição entre empresas existentes. Outra ferramenta porteriana são as chamadas estratégias genéricas de Porter. Nela, Michael Porter dividiu o ambiente estratégico em 3 grandes grupos. Na verdade, 2 e um outro que é um caso à parte. De um lado, você vai observar empresas que optam pela liderança em custos. Note bem, liderança em custos não significa liderança em preços. Empresas que adotam a política de liderança em custos operarão com a estrutura de custos bastante reduzida e terão possibilidade de flexibilizar mais os seus preços. Do outro lado, empresas que optam pela estratégia de diferenciação, em que ofertam produtos e serviços com alto valor agregado e, em muitos casos, praticarão preços premium. Utilizamos como exemplo de diferenciação a marca Dudalina, mas existem muitas outras. Como exemplo de estratégia de liderança em custos, o Walmart, mas também poderíamos falar da Gol e tantas outras. Já falamos dos 2 grandes blocos de escolha estratégica, liderança em custos e diferenciação. E agora vamos falar de um espectro um pouco mais estreito, que é a chamada estratégia de foco ou enfoque. Chamamos a atenção que a estratégia de foco ou enfoque normalmente ocupa um espaço em que grandes grupos não se fazem presentes. Dividimos a estratégia de foco em 2 grupos, foco em custos ou enfoque em custos, e trazemos como exemplo a Wine, e enfoque em diferenciação, no qual trazemos como exemplo a Vegana Box. Uma última contribuição que trazemos de Porter neste capítulo é a chamada cadeia de valor. Nela, Porter divide as atividades fabris em 2 grandes grupos, chamados atividades principais e atividades de apoio. De acordo com Porter, as atividades de apoio não relacionam-se diretamente com o processo produtivo, sendo elas infraestrutura, administração de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico e compras. Já as chamadas atividades principais relacionam-se diretamente com o processo produtivo. Segundo Porter, quanto mais se percorre a cadeia de valor, mais se agrega valor aos produtos ou serviços. Dentro das atividades principais, chamamos atenção para a logística de entrada, operações em que se promovem beneficiamentos dos produtos, logística de saída, marketing e vendas e serviços pós-venda. Embora ainda seja bastante usada, a cadeia de valor foi criada especificamente para o ambiente fabril, e Michael Porter observou isso em um artigo de 1996. Nesse trabalho, Porter trouxe como exemplo as atividades da empresa aérea low cost Southwest Airlines. Porter observou que a cadeia de valor tradicional não seria suficiente para lidar com a complexidade do setor de serviços, então propôs um novo modelo de cadeia de valor para serviços. Embora bastante antigo, esse ferramental porteriano ainda é bastante usado. Nós trazemos ao final do capítulo 2 exemplos de continuação das pesquisas de Porter, um deles chamado Disciplinas de Valor e o outro o chamado Modelo Delta. E aí, gostou do ambiente competitivo? Não deixe de ler com atenção todo o material didático, fazer os casos, e se você gostou do vídeo, recomende aos seus colegas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.